Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Fábio e Karine, Karine e Fábio, devocional de Salmos na sua telinha de manhã cedinho, para você começar o seu dia com Jesus. Fala, minha gente, Pai do Senhor Jesus, bom dia a todos, boa quinta-feira, vamos lá, vamos para frente, mais um dia de Salmos. Vamos orar para começar. Estamos em débito, em dívida com vocês. Estamos aqui pedindo perdão, porque não fizemos mais um dia o panorama bíblico. Gente, vai acontecer. Nos ajude aí. Ore por nós. É verdade. Vamos lá, ora Oh, aí, vai. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos fez. Obrigado, Senhor Deus, pelas suas misericórdias que se renovaram, ó Pai, nessa manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, Senhor Deus, nesse momento de devocional. Abençoa aqueles que vão estar depois. Pai, te agradecemos, ó Pai, por cada comentário, por cada pessoa aqui que para um minutinho aqui e fala, Senhor Deus, o quanto que edificou, dá bom dia, dá a paz do Senhor, abençoa, prospera essas vidas, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome. Nós transferimos a Ti, Senhor Deus, todo louvor, toda honra, toda glória a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa fonte. Sem Ti, nada somos, nada podemos fazer e falar aqui nesse momento. Que seja o Teu Santo Espírito mais uma vez, através de nós, para a glória do Teu nome. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Salmo de número 62. Você já começa ou eu começo? Pode começar. Gente, Salmo de número 62 aqui, alguns estudiosos, eles estão situando no tempo de perseguição de Saul, mais o Salmo de Davi. Estamos vindo aí numa linha aí de vários Salmos de Davi. Alguns estão falando que é a conspiração de Absalão. Davi está enfrentando inimigos fingidos. Olha aí, Davi sempre enfrentando inimigos fingidos, mentirosos, que estão agindo com arrogância, se aproveitando da situação, se aproveitando da fraqueza, para destruir principalmente a reputação de Davi, arruinar a sua vida. Então, esses inimigos, eles também tinham uma característica. Eles estavam confiando em suas riquezas, tá? Uma outra coisa é que Davi está exortando agora, você vai ver nesse salmo, Davi falando consigo mesmo, Davi exortando a si próprio, a sua própria alma, a esperar em Deus, tá? A derramar o seu coração na presença de Deus, em vez de confiar nos homens, em vez de confiar na sua riqueza. É isso que fala aí o salmo de número 62. Ele aí tem 12 versos, nós não vamos ler todo, então pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, faça a leitura na sua casa, tá bom? Medite, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Vai, amor. Eu vou ler aqui os versos 3 ao 5 que dizem assim: Até quando atacareis todos, a versão King James atualizada, tá? Até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem para abatê-lo, como se for uma parede desaprumada, uma cerca desabar. Verso 4. O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-no com suas bocas, enquanto o amaldiçoam em seus corações. Verso 5. Contudo, somente no eterno espera minha alma, em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Está acontecendo aqui, gente, que Davi está olhando para a multidão de conspiradores e perseguidores, mas também ele está olhando para Deus. Então ele tem duas direções a olhar aqui: para aqueles que perseguem e conspiram contra ele, e simplesmente para um Deus que está ao seu próprio lado. E eu quero deixar uma frase para você aqui nesse momento: você que decide para onde você olha. Aleluia. Se você olha para a multidão de problemas ou olha para o Deus que resolve problemas. O verso 4 me chamou a atenção aqui nessa versão que eu estou, diz assim: o maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. A palavra derrubá-lo, derrubar aqui é natats, em hebraico, que também pode estar como despojar, que é nadar, que significa empurrar, afastar, exilar. Desfazer aquilo que está estabelecido. A ideia aqui, gente, é uma pessoa que está se colocando ao lado de outra, tá bom? E com o peso do corpo
ela quer deslocar quem já está lá. Assim, ó. Com o peso do corpo, ele quer deslocar quem já está lá. Tá bom? E de verdade, algumas pessoas se colocam ao lado não para caminhar juntos, mas para medir a estrutura e, quando possível, derrubar. Cuidado com elas. Vai. Eu vou voltar rapidamente aqui no verso 1, diz assim, ó, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Davi, antes de argumentar aqui nos próximos versos, 3, 4, depois do 3 e 4 ele argumenta, depois que ele argumenta com a sua alma, ele começa a argumentar acerca dos inimigos. Então, primeiro ele argumenta com si próprio, como eu disse na introdução, né? E o que eu aprendo aqui que é como é difícil um discurso de autoconfronto. Às vezes nós precisamos conversar conosco mesmo, sabe? A gente precisa discernir dentro de nós aonde está a nossa confiança. Se a nossa confiança está em Deus, ou se a nossa confiança está em nós, ou está na força do nosso braço, ou está naquilo que a gente pode fazer. E é uma conversa difícil falar com a gente. Porque às vezes a gente acha que acredita numa coisa, mas na verdade a gente não acredita de verdade. Então, ter um coração dividido, e é isso que eu aprendo aqui, é uma desconfiança total em Deus. Todas as vezes que você não consegue se dialogar consigo mesmo e você não entender aonde que está a sua confiança, você tem um coração dividido. E eu posso afirmar que a sua confiança não está total em Deus. Então, enquanto algumas pessoas elas vão esperar de forma desassossegada os problemas, vão esperar alguma coisa, mas elas estão aflitas, elas estão tentando agir, Davi nos ensina que devemos esperar de forma silenciosa. Está no verso de número 1. Enquanto muitos estão perturbados por conta dos seus problemas, por conta das coisas que estão para acontecer, que ainda nem aconteceu, mas elas já estão ali vivendo aquela situação, Davi nos ensina a esperar de forma silenciosa, que é o mesmo que descansada na intervenção divina, nos cuidados de Deus. Karine, como é que a gente se descansa dessa forma? Isso é você ter fé, irmãos. Pode estar tudo um caos, o mundo pode estar ruindo aí na sua volta. E você está em silêncio, porque você sabe em quem a sua alma espera. Espera no Senhor. O silêncio, ele faz parte de você entender de quem você é filho, de Deus. E você sabe que ele não perdeu o controle de absolutamente nada na sua vida. Então, que nessa manhã, hoje, você venha esperar em Deus. Você já orou? Silencie agora a sua alma. Silencie os seus pensamentos, os seus maus pensamentos. Silencie a sua preocupação, os seus medos, a sua angústia, a sua tristeza. Deixe isso para fora. Espera no Senhor. Tá bom? Vai, amor. Quero ler aqui o verso 7, que diz assim: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Olha só, gente, eu quero deixar para você aqui nesse momento que nós precisamos ter a grande necessidade de parar agora e pensar e meditar sobre tudo aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Se de verdade o Senhor, Ele não significa para nós ainda aquilo que significa para Davi nesse salmo, nós precisamos parar bastante e pensar se nós estamos próximos do Pai ou não. Se nós ainda não temos a mesma visão, perspectiva, mentalidade, pensamento que Davi tem nesse salmo aqui em relação a Deus, precisamos mudar nossos conceitos urgentemente e precisa ser nesse momento aqui de agora no nosso devocional. Se você não entendeu ainda quem Deus é na tua vida, Meu Deus. se você não entendeu ainda aquilo que Ele já fez, faz e há de fazer, você precisa rever seus conceitos espirituais hoje, agora, urgentemente. Eu te convido nesse momento agora aqui, e eu sou muito breve nesse salmo aqui, a você refletir em tudo aquilo que Deus já fez por você,
e naquilo que ele tem feito pela sua vida. Se de fato Deus não representa aquilo que representa para Davi nesse salmo para você, você precisa começar a mudar a tua cabeça agora, porque Deus é e Deus pode fazer. Ele está se colocando esses inimigos adversários dele aí como o pó que Deus pisa. Não dê ênfase tanto aos seus perseguidores, mas foque a sua vida naquele que nunca te perseguiu, mas sempre te protegeu, que é Deus. É forte, né? Gente, aqui, quando você observa, Davi, nos primeiros versos, ele se confronta ali consigo mesmo por 2 vezes. Depois ele faz com seus inimigos, ele confronta os seus inimigos. E agora, dos versos 8 ao 10, Davi agora ele volta a argumentar agora com o povo. Mas não só isso, mas também encorajar eles. E aí no verso 8 diz assim, ó, na minha versão tá assim: confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Então essa é uma palavra pra gente, pro povo de Deus. Que a nossa confiança deve estar em todo tempo no Senhor. Ele fala: confiai nele, ó povo, em todo tempo. Então, em todo tempo não é em alguns momentos. Já percebeu que às vezes a gente está bem, aí a gente fala que a gente confia no Senhor. Mas vem uma escassez, a gente já desliza, a gente já fica preocupado. Vem uma guerra, a gente já desliza. E Deus está falando aqui conosco que é para confiar em todo tempo. Então é no tempo de prosperidade, no tempo de escassez, no tempo de guerra, mas também no tempo de paz, no tempo de saúde, mas também no tempo de doença, no tempo de quietude, mas também no tempo de calamidade. Então, não existe meia confiança. Ou você confia ou você confia. Então, que venhamos a confiar no Senhor a todo tempo. E ele fala, devemos fazer isso, ó povo. Então, a experiência de Davi aqui é algo que ele faz também repartir conosco. Aí na parte B desse verso, ele fala assim, ó. Derrame diante dele o seu coração. Ele é o nosso refúgio. O que você tem repartido durante o tempo que você está vivendo em oração ao Senhor? Derramar perante o Senhor é você colocar a intensidade. É depositar aos pés dele a tua ansiedade. Os problemas, os seus medos, as afrontas dos inimigos. É fazer como Davi fazia. É colocar diante das mãos dele. E fazer depois o quê, Karine? Esperar o socorro. Em silêncio. E saber que ele é poderoso para trazer o socorro no momento certo, no momento oportuno. Ele não perdeu o controle de nada. Sua vida pertence a ele. Ele é quem dá e quem tira a vida. Tá se preocupando à toa. Tem uma música que fala, tá se preocupando à toa. Então, é inútil a nossa confiança nas pessoas, nos homens, nas situações, na força do nosso braço. Que a nossa confiança venha estar em Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa manhã. Isso aí, gente. Hoje um tempinho mais curtinho, né? Parou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vai. Fala aí. Hoje é um tempo mais curto. Tem mais aí, não. Vamos lá, gente. Deus abençoe sua vida. Uma ótima quinta-feira. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Confie em Deus. Ele é poderoso para realizar muito além, muito mais, muito acima. E troque a direção do seu olhar nessa manhã, tá? A partir de hoje, olhe para esse Deus que é dono de todas as coisas. Vamos orar para encerrar? Vamos. Assim, eu vou deixar uma... Na verdade, isso aqui foi assunto até da nossa pós-graduação. Não sei se o Fábio vai lembrar. No verso de número 11, tem algo interessante aqui, ó. Uma vez, Deus falou. 2 vezes ouvi isso. Como assim? Isso deu um nó na minha cabeça.
Como Deus falou uma vez e duas vezes eu ouvi. Tá lá no texto. Que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Uma vez Deus falou. Duas vezes ouvi isso. Tá lá, verso de número 11. Como é isso, gente? Aqui é a maneira de dizer várias vezes, né? Davi ouviu essa verdade de forma tão exaustiva que ficou impregnada dentro do seu coração. Isso é a verdade de que o poder pertence a Deus. Você já sabe que o poder pertence a Deus. Você já ouviu essa expressão várias vezes, que o poder pertence a Deus. Só que Deus só falou isso uma vez. O poder é dele. Só que a gente precisa ouvir muitas vezes. Por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa limitação, por conta dos nossos altos e baixos. E Deus está falando para você mais uma vez, através desse devocional, através da vida da Karine e Fábio. O poder pertence a Deus. Ele não tem algum poder, ele não tem um poder, ele tem o poder, ele é o Todo-Poderoso. Gente, isso é forte demais. Descansa! Quem te prometeu garante, descansa, ele está com você. E aí ele termina. A ti, Senhor, pertence a graça. Aí ele não fala só do poder, ele fala também da graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Como é que está as suas mãos? Como é que está as suas obras? O que você tem feito para Jesus? O que você tem feito? Porque ele vai retribuir também de acordo com o que você faz para ele, por ele. Então, o que é graça? Graça é um dom imerecido, é um favor imerecido. Você não merecia e ele fez isso por você. Ele tem essa graça. Então, tudo que nós temos, tudo que recebemos, não é mérito nosso. Não é pela nossa, não é porque a gente ofertou alguma coisa, não é porque a gente fez alguma coisa. É porque ele quis dar, porque ele quis abençoar. É um dom gratuito dele para a nossa vida. Isso pertence a Deus. Mas é claro que ele também vai retribuir, porque ele é justo, através das nossas obras. Então, como é que está em suas mãos? O que você tem apresentado diante do Senhor nesse dia de hoje? Como é que está seu louvor a Ele, sua oração a Ele, sua adoração a Ele, sua dedicação a Ele, sua devoção a Ele? Deus, Ele é justo e Ele vai retribuir a você segundo as suas obras. Não adianta você só saber. Saber eu também sei. Não adianta você ter muito conhecimento e não saber aplicar esse conhecimento. Que você venha, a partir de hoje, aplicar todo esse conhecimento que você tem adquirido junto aqui comigo, com o Fábio, porque nós estamos aqui também aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, a viver isso, a ser isso, a apresentar ao Senhor as nossas mãos e aprovados por Ele, para a gente ter dele a graça, a justiça, o poder da nossa vida. Isso aí. Aproveita que você está falando de hoje, ore para poder encerrar. Deus, graças te damos, ó Pai, por mais a tua palavra, que é poderosa, por essa palavra, ó Pai, que ela entra, Pai, no nosso ser como uma espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito, junta as medulas, ela é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração. A tua palavra é a verdade, e nós amamos a tua palavra. Pai, que venhamos, ó Pai, meditar nela como manda a tua palavra, de dia, de noite. Que venhamos, ó Pai, a ter uma vida, Senhor Deus, na qual o Senhor venha achar graça em nós. A qual as nossas mãos, ó Pai, venham ter sempre, Senhor Deus, obras de justiça, Senhor Deus. Que venhamos aprender a descansar em Ti, que a nossa confiança venha estar em Ti, Senhor Deus. Que nada e ninguém venha nos separar do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, ó Pai. Isso é o que nós te pedimos nesse dia de hoje. Fica conosco, nos ajuda a cada vez mais, ó Pai, levar a tua poderosa palavra. E que mais vidas, ó Pai, venham se achegar a esse trono da graça, a esse favor que o Senhor nos ofereceu. É isso que nós te pedimos nessa manhã, nesse devocional, em nome de Jesus. Se você crê e concorda com essa oração, você diz Amém. Tchau, gente. Pai de Cristo a todos, Deus abençoe, tá? Paz.